e as pessoas vão chegando em sala àquela que é mais uma sessão de formação. E atenção que mais uma, reparem bem quem está aqui pela primeira vez e quem ainda não sabe, os temas nunca se repetem, o que é uma coisa muito positiva e que temos muito orgulho aqui no nosso Comitê de Profissionais de Saúde de às quintas-feiras trazer temas para a saúde e de facto a saúde é uma coisa tão ampla que temos tido sempre temas a cada semana, estar aqui presente com todos os temas. Cumprimentar todos os membros da Associação Saúde com o Coração e do Laboratório Farmacêutico do Olive que estão em sala, informar que está a ser transmitido live no canal de YouTube, esta sessão de formação está a ser transmitida live no canal de YouTube Teresa Marco Patinha, o que faz sentido tendo em conta que foi o Dr. Marco Patinha que está presente em sala e que eu desde já cumprimento a pessoa responsável por trazer o laboratório do Olive para Portugal. Cumprimentar os meus colegas em sala, a minha querida doutora Maria Almeida Santos, que hoje vai fazer esta sessão comigo. Muito boa noite, Lisboa, boa noite, Benfica, aqui boa noite caloroso para Lisboa e para a minha querida doutora Maria Almeida Santos, mas também boa noite Madeira, boa noite Itália, boa noite Norte de Portugal, está aqui o Mário, estão aqui mais pessoas do Norte, muito boa noite Arminda, Higino, Dona Serafina, Ana Esteves, super pontual, doutora Graça Amaral de Oeiras, pois claro, aqui do nosso Comitê de Profissionais de Saúde também, boa noite Alentejo, Maria Lúcia, muito boa noite, um beijinho grande para o Alentejo. Boa noite, Rubina. Muito boa noite, Natasha Correia, na Zambuja, muito boa noite. Vou cumprimentando as pessoas conforme elas vão chegando. Sabem que estamos em época alta de verão, estamos em pleno agosto, mas os parabéns pelas 23, 24, 25 pessoas. Eu vou falando e vão entrando mais pessoas em sala. Muito grata pelo apoio técnico que está a ser dado. E parabéns por escolherem numa noite de verão, como é o caso, escolherem estar aqui para aprender mais sobre a vossa saúde e sobre como preservar a vossa saúde e poder prevenir. O tema que trazemos hoje é um tema profundo, não é? Há quem diga que é um tema pesado. A insuficiência renal pode ser de facto uma condição devastadora e é um tema profundo, mas que foi muitíssimo bem preparado e vai ser apresentado pela doutora Maria Almeida Santos mais à frente nesta sessão de formação. Para quem não me conhece e está aqui pela primeira vez, vamos então dar início à sessão. O meu nome é Teresa Braula Reis Patinha, sou profissional de saúde há 31 anos, sou fisioterapeuta pelo Alcoitão, sou osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid e sou também formadora de saúde e health coach, sou treinadora de saúde, ou seja, eu ajudo as pessoas a ajudarem-se elas próprias e a chegarem aos seus objetivos em saúde. É essa um bocadinho, essa missão que é partilhada semanalmente aqui por todo um comitê de profissionais de saúde. Temos esta mais-valia e eu tenho de facto a honra e o privilégio de estar aqui com um comitê variado de profissionais independentes na área da medicina, como é o caso da oradora desta noite, que eu irei apresentar a seu tempo. Temos também naturopatia, medicina tradicional chinesa, homeopatia, farmácia, ciências farmacêuticas, medicina veterinária, profissionais de estética, profissionais da área do desporto, terapeutas alternativos. Isto porque, de facto, a saúde é ampla e chegar ao todo da saúde do ser humano é muito mais do que apenas a saúde física ou do que apenas a saúde emocional. Há de facto de chegar à pessoa no seu todo. E é isso que nós fazemos aqui semanalmente. Vou então dar início à sessão da noite e, como já sabem, hoje o tema vai ser a insuficiência renal e é o tema que este comitê aqui traz hoje no âmbito das sessões de formação que têm por objetivo fazer a prevenção em saúde semanalmente, porque por trás de cada tema temos sempre o objetivo de passar a informação sobre o tema que trazemos, mas passar também a consciência de que as ferramentas para prevenir e cuidar da sua saúde
passam sem dúvida por a prática diária destes 5 elementos. Por isso não há dúvida nenhuma que é uma estratégia de 5 elementos mais do que comprovada, passa por uma alimentação saudável e consciente, por uma ótima condição física que é mantida à custa de uma atividade física regular, atividade física que vai ajudar a gerir o nosso stress. Gerir o stress também vai ajudar a eliminar toxinas e é sabido que hoje em dia está mais do que validado que uma alimentação saudável, consciente, com todos os prós, mesmo recorrendo a alimentos biológicos, orgânicos da época, está curta no que toca à entrega de micronutrientes, nomeadamente vitaminas e minerais. Por isso, é necessário e é tão importante como cada um dos 4 elementos anteriores para a nossa saúde fazer uma suplementação adequada. Na escolha de uma suplementação adequada, este Comitê de Profissionais de Saúde dá a cara e promove que seja uma suplementação elaborada pelo Laboratório Farmacêutico do All-Life. O Laboratório Farmacêutico do All-Life, que apresenta tem as suas próprias instalações de produção de suplementação alimentar e de cosmética orgânica na Polónia. Este laboratório farmacêutico é hoje reconhecido como um centro de pesquisa e de inovação, tem o símbolo HACCP, ISO 9000, ISO 22000 e ainda o GMP. Um centro de pesquisa e de investigação composto também com o seu próprio conselho científico, onde existem 10 especialistas da área da medicina, da farmácia, da biotecnologia, presididos por um biólogo, Dr. honoris causa Piotr Kardash, que de facto traz este conselho científico a mais-valia de irem buscar o topo de gama das tecnologias farmacêuticas em termos de tecnologias premium a nível laboratório farmacêutico, mas a sabedoria vai associar e aliaram aqui a sabedoria ancestral da medicina tradicional chinesa e da medicina ayurvédica. Os suplementos alimentares têm vindo a ser reconhecidos desde o lançamento do laboratório do All-Life a partir da Polónia há 8, quase 9 anos atrás, tem vindo a ser reconhecido com prémios, com certificados, como aqueles que pode ver no ecrã, e neste momento está presente, por isso, em 5 continentes. Uma das grandes razões que o Comitê de Profissionais de Saúde aqui marca presença todas as semanas e é parceiro e dá a cara reconhecendo o valor do laboratório do All-Life tem justamente a ver com este reconhecimento através de certificados de garantia da qualidade máxima de reconhecimento, quer de garantia, quer de segurança, quer de qualidade. Temos o certificado verde, temos também o certificado da FDA, Food and Drug Administration, que garantem assim, estamos a falar de entidades rigorosas, independentes, que têm um alto padrão de exigência no que toca à segurança da suplementação alimentar e são eles os responsáveis pela certificação que eu acabei de enumerar. Temos também prémios, como por exemplo o Instituto de Profilaxia da Saúde da Polónia ou a Fundação para o Desenvolvimento da Cardiocirurgia, reconhecem também a do All-Life quando falam de suplementação alimentar. Finalmente, temos o certificado Clean Label, em que o laboratório do All-Life foi pioneiro no mundo da suplementação alimentar na Europa e é assim garantida a transparência daquilo que estamos a tomar na suplementação alimentar. Podemos ler a composição na íntegra em 15 línguas. Isto é extremamente importante e é mais uma prova de confiança que nos é transmitida. O laboratório do All-Life tem um padrão dourado de produção. O Conselho Científico exige que sejam cumpridos os 5 princípios de produção transversais a toda a suplementação alimentar do All-Life. Temos assim 0 conservantes, 0 substâncias geneticamente modificadas, aliás, existe um certificado a atestar isto mesmo. As fórmulas líquidas de suplementação alimentar são transportadas apenas e exclusivamente em embalagens de vidro farmacêutico. Temos depois
o método de processamento mínimo e de conservação, o método IHHP, que utiliza alta pressão conjugada com muito baixa temperatura e de maneira a respeitar o processamento mínimo daqueles que são as matérias-primas dos suplementos alimentares, ou seja, alimentos colhidos, maduros, na época, o que implica que a Dual Life tem os seus campos de cultivo biológico espalhados pelos 5 continentes, dada a variedade e a riqueza dos nutrientes de cada suplemento. A Dual Life prima ainda por aplicar nos seus suplementos alimentares o princípio da sinergia. É um princípio que é patente quer na medicina tradicional chinesa, quer na medicina ayurvédica, e que na prática se traduz em multiplicar os benefícios pela associação sinérgica dos componentes de cada um dos suplementos, garantindo também a segurança de poderem ser tomados vários suplementos diferentes, mas que vão potenciar os seus benefícios e ter um efeito sinérgico. Sinergia, que é uma das características da comunidade de membros do clube, de diretores e profissionais de saúde que trabalhamos aqui em conjunto, em sinergia, para a formação de todos, no sentido que é a passagem de informação pela sua saúde. Esta é a montra da suplementação alimentar, cosmética orgânica e linha de alimentação funcional da Dual Life. Não irá ser o tema da noite a exposição de cada uma destas gamas, iremos conhecer com maior detalhe aquele que tiver a ver os produtos, os suplementos alimentares, que irão ser ferramentas terapêuticas no sentido de ajudar na prevenção e na qualidade de vida e na saúde da condição que hoje trazemos aqui. Para quem está pela primeira vez e olhar para esta imagem altamente colorida, é maravilhoso o arco-íris que vemos aqui de garrafas, podiam ser garrafas de vinho, não são. São de facto suplementos alimentares que a Dual Life se lançou no mercado. A branca e preta foram realmente o que deu o nome à marca Dual Life, dia e noite, branco e preto, e lançaram-se assim as fórmulas líquidas com o objetivo de trazer manutenção e prevenção em saúde. Reparem nas cores das garrafas, cada uma delas tem a sua função, todas elas com o objetivo comum de serem ferramentas terapêuticas no sentido de fazer chegar ao corpo os nutrientes que ele precisa para manter o seu equilíbrio em saúde, promovendo também a sua autocura. Promover a autocura como ferramenta, continuando a ser um suplemento alimentar, temos aqui na linha de baixo os nossos suplementos designados como fórmulas médicas. Continuam a ser suplementos alimentares. São cápsulas que são suplementos alimentares com uma especificidade, ou seja, têm um alvo terapêutico de serem coadjuvantes numa condição. Por exemplo, este azul escuro foi desenvolvido em plena pandemia para ser um antiviral, um suplemento alimentar que vai reforçar o sistema imunitário já desenvolvido, contendo componentes que vão ajudar, por exemplo, a combater vírus como o coronavírus. Portanto, vão reforçar o nosso sistema imunitário nesse sentido. Vai ter hoje a oportunidade de conhecer outros suplementos que são fórmulas médicas, também com o objetivo de trazer esse suporte terapêutico. Como eu disse, não é o tema desta noite, mas temos aqui, por exemplo, para ajudar na saúde do fígado, ou nas dores de cabeça, ou dores crónicas, ou ajudar a gerir o stress, ou ajudar também aqui a controlar o colesterol. Como eu disse, vamos ter a oportunidade de ver mais em detalhe. Temos depois a linha de alimentação funcional, que a Dual Life prima por ter exatamente os mesmos princípios de produção que tem o padrão dourado da Dual Life, ou seja, recorrer a ingredientes extremamente naturais e sem nada daquilo que não interessa, como seja o glúten, o açúcar ou alimentos com composição geneticamente modificada. Isso não existe na Dual Life. Por cima temos aqui uma gama de cuidados de cosmética orgânica, cuidados de pele da face e uma linha de higiene baseada na continuidade dos ingredientes que são trazidos pelas fórmulas líquidas. Por isso temos aqui de facto um mundo de saúde, quer em saúde alimentar, quer de dentro para fora, quer de fora para dentro em termos de cosmética orgânica, que dá então essa continuidade. Vamos então entrar agora sim no tema da noite. Temos connosco a doutora Maria Almeida Santos,
está connosco há 3 anos no nosso comitê de profissionais de saúde independentes. É uma mais-valia, é como nós aqui costumamos dizer, também uma apaixonada pela saúde e por ajudar as pessoas a cuidarem da saúde delas. É médica de medicina geral e familiar, tem mais de 40 anos de prática clínica e tem sempre vontade de aprender mais, de saber mais e de partilhar o que sabe. Doutora Maria Almeida Santos, muito boa noite. Vamos falar de um tema difícil, insuficiência renal. Doutora Maria Almeida Santos. Eu penso que a doutora Maria Almeida Santos congelou ali a imagem, mas vai entrar em sala dentro de momentos. Eu espero que esteja a ser ajudada também para poder recuperar o seu som, uma vez que foi preparada esta apresentação para ser justamente apresentada, tendo em conta a sua experiência, como eu disse, uma experiência vasta. Doutora Maria Almeida Santos, que tem sido sempre aqui o suporte em termos de patologias médicas, como é o caso da noite, da insuficiência renal. Ora, confirmem, por favor, que já temos a doutora Maria Almeida Santos em sala. Está em sala, Teresa, mas ainda não tem o micro ligado, está bem? Tem o micro ligado, mas não o conseguimos ver. Não sei se bloqueou, a ver se o José Pedro Santos nos consegue ajudar. José Pedro, pode ligar o teu microfone, por favor? Eu vou parar a partilha para aproveitar e cumprimentar mais pessoas que entretanto... muitos parabéns! Quando abrimos a sala estavam menos de 20 pessoas, muitos parabéns, 46 pessoas em sala. Não há dúvida que é um tema interessante, não num bom sentido, mas que as pessoas muitas vezes conhecem alguém que conhece alguém que tem na família. Isto é um bocadinho como o cancro, não é? Daqueles temas que é pesado, mas que as pessoas querem ter mais informação e que é importantíssimo sabermos mais para poder prevenir. De facto, não há dúvida que a melhor maneira de prevenir uma situação menos boa é conhecê-la e saber de aquilo que está ao nosso alcance, como podemos prevenir. Eu penso que já temos som, doutora Maria Almeida Santos, muito boa noite. Olá, boa noite. Tive que trocar aqui de computador, mas pronto. Estamos aqui então já na nossa sessão de insuficiência renal. Para já quero cumprimentar todos os participantes, nomeadamente o nosso diretor, Dr. Marco Patinha, todos os diretores em sala, amanhã a nossa cara presidente, doutora Teresa Brola Reis Patinha, que fez anos há pouco tempo. E, portanto, todos os outros colegas do comitê em sala também, todos os membros, sejam bem-vindos. E vamos então entrar num tema que é um bocado difícil, realmente é um tema que não é muito fácil de resumir, visto que é uma situação que afeta, infelizmente, cada vez mais os nossos utentes, sobretudo a partir de uma certa idade e sobretudo que nós temos a nível mundial uma população envelhecida e com várias patologias, obesidade, nomeadamente diabetes, hipertensão arterial. Portanto, são doenças todas que vão mais tarde afetar o rim. Então, a insuficiência renal. Aqui os rins estão de um lado e do outro aqui das costas, como vem ali, do dorso. Que muitas vezes os doentes dizem dói-me o rim, dói-me as cruzes. Ora, as cruzes é o que cruza a coluna com a bacia e não os rins são mais acima, estão por baixo das costelas. E, portanto, há sempre uma confusão com os rins e com as dores nas costas. Mas não, atenção que os rins estão um bocadinho mais altos e estão protegidos, de facto, pela greia costal. Ali vê-se muito melhor. Em relação ao rim, ele é constituído, portanto, vai drenar, como vê. É importante agora para perceberem um bocado como é que funciona. Tem ali do rim para a bexiga, onde são eliminados, todos conhecemos, portanto, que são eliminados a urina e que a urina, portanto, está com... é que faz a limpeza dos tóxicos. Os tóxicos podem ser limpos pelo fígado, portanto, nós quando limpamos o nosso organismo, e mesmo medicamentos e outros, portanto, constituintes que nós temos no nosso organismo, ou são eliminados ou pelo fígado ou pelo rim. Portanto, e também temos pela pele, mas é menos quantidade, e pelo intestino, mas fundamentalmente a desintoxicação é mais a nível destes dois órgãos, por isso o rim é um órgão nobre, assim como o cérebro e o fígado. Portanto, são órgãos que nós, e o coração, não é? Portanto, o coração é essencial. São órgãos nobres quando há situações mais graves, são órgãos que o organismo quer
poupar para nós conseguirmos pelo menos sobreviver. Este rim, portanto, temos aqui o rim tem uma artéria que entra, uma artéria renal e uma veia renal que sai. Temos realmente o nosso conector, portanto, o colector é o ureter que vai para a urina, portanto, é o que faz e este é o que vai receber, portanto, realmente os componentes tóxicos. Depois tem os cálices, tem também aqui um córtex, o córtex, portanto, do rim, e tem estes cálices, portanto, depois tem lá dentro os glomérulos que vamos falar aqui como é que funciona o rim, como é que nós eliminamos o rim. Portanto, eu vou-vos dar uma situação muito prática, vamos falar, antes deste slide, Teresa. Portanto, o rim, nós temos, de facto, uns glomérulos ali dentro, portanto, ali na zona dos cálices, temos uns glomérulos que não são mais que uns vasos, uns pequenos vasos que formam uma espécie de tufos, portanto, que se juntam e que têm uns poros, e por esses vasos, de facto, têm um filtro. Funciona como se fosse um filtro. Nós, em nossa casa, também temos os passadores, não é? Que são vários tamanhos. Portanto, isto tem que ter um tamanho em que não deixe passar, portanto, os hemácias, portanto, são os eritrócitos, o sangue, para a urina, que já é uma situação mais complicada, não é? Quando nós temos sangue na urina, e, portanto, esse vai ser reabsorvido vai ser limpo, vai ser reabsorvido nesses glomérulos e depois vai para a veia renal e da veia renal volta a fazer o circuito para o coração e, portanto, isto é um circuito constante, não é? Portanto, aqui em relação ao que não for reabsorvido, vai então ser encaminhado para o ureter, que é este nosso coletor, para este ureter, e vai então para ser enviado para a bexiga e daí para a urina e, portanto, vai sair, portanto, para a limpeza do nosso organismo. Avançando. Portanto, a insuficiência renal, no fundo, resume-se que portanto, destacar que, portanto, atenção, há uma coisa que nós temos também importante para dizer, é que as pessoas têm sempre receio de perder um rim, como dizem. Normalmente não é que tiram um rim, é perder um rim. Portanto, aqui não há problema. Todos os órgãos que são, neste caso, pares, se não tiver um pulmão, se não tiver um rim, o organismo reajusta-se. Isto é, o outro rim que fica, portanto, um bocadinho mais dilatado para recuperar portanto, o que o outro não consegue fazer. Mas isso, por norma, são situações excepcionais, portanto, em que só um rim ficou doente, porque na insuficiência renal é costume ficarem os dois, portanto, ao mesmo tempo. Quando são situações, portanto, é o mais frequente. Mas, por exemplo, num caso de uma situação, por exemplo, uma pedra só num rim, aí pode ser só um rim afetado. Uma infecção só num rim é só um rim afetado. Nas outras doenças, são doenças sistémicas, isto é, são doenças de todo o organismo, vamos ver ali um bocadinho mais à frente, aí os dois rins estão afetados, porque é provocado por outra doença. Portanto, só um rim afetado é mais raro, mas existe. Nestas situações que eu falei, que vamos falar também mais à frente. Em relação à insuficiência renal, temos duas situações, que é a insuficiência renal aguda, isto é uma insuficiência renal ou que houve abuso de medicação, seja ela qual for, que seja tóxica, alérgica, que houve uma infecção grave. Por exemplo, as infecções por Covid não afetam só o pulmão, afetam também o rim. Há realmente infecções dos rins graves também por Covid. São situações que nós podemos resolver no prazo de cerca de mais ou menos 3 meses, tanto com um tratamento, portanto, nas pessoas que se hidrataram, hidratando, nas pessoas que têm infecção, fazendo a medicação antibacteriana ou antiviral. Portanto, nós conseguimos recuperar no período de cerca de 3 meses. Portanto, e o rim volta ao normal. Na situação, a insuficiência renal crónica, realmente ele mantém-se, continua, é silenciosa e vamos ter realmente uma situação que vai ser progressiva e que, enfim, neste momento é difícil de recuperar, mas já temos realmente tratamentos muito bons, muito específicos para estas situações. Depende muito da causa. Qualquer uma destas situações depende da causa que afeta os nossos rins.
Portanto, se for pedra, temos que partir pedra, não é? Portanto, ou por fora ou por dentro, portanto, ou litoterícia extracorporal, isto é, através de ondas de choque, através da pele, ou metendo um catéter por dentro do ureter, portanto, o tal coletor por aí fora, e partindo da pedra. E resolvemos o problema do rim, para ele não chegar à insuficiência. Em relação às infecções, tratar de infecções. Em relação a um problema imunitário, tentar resolver um problema imunitário, por exemplo, no caso do lúpus, que é uma doença do foro imunitário que realmente dá insuficiência renal e dá situações renais e outras. Portanto, o que é que acontece? Quando o rim não consegue eliminar através da urina substâncias tóxicas, água em excesso no organismo, portanto, nomeadamente essas substâncias tóxicas que nós estamos habituados a ver, portanto, a ureia, a creatinina, potássio, sódio na urina e no sangue, e que são, em média, portanto, são valores normais, excepcionalmente é um bocadinho mais alterado, ou esporadicamente tem, mas voltam ao normal quando há uma recuperação do rim ou de uma infecção urinária, que é muito frequente também a partir de uma certa idade, sobretudo nas senhoras. Portanto, há uma recuperação do rim. Quando essas doenças continuam a afetar o rim, nomeadamente a diabetes, a hipertensão, enfim, doenças crónicas que vamos falar mais à frente, acabamos de facto por não termos essa recuperação. Em relação à insuficiência renal, que era este que estava a seguir, não é? Exato. Ok. Aqui. Agora, como é que nós sabemos se há insuficiência renal ou não? O rim, silenciosamente, só muito mais tarde é que nós temos queixas perceptíveis de insuficiência renal, de queixas do utente, de cansaço, enfim, e as queixas que vamos ver ali mais à frente, anemia. Portanto, são queixas que são mais tardias. As primeiras queixas, por isso é que nós, a partir de uma certa idade, fundamentalmente, ou quando há queixas, vamos fazer umas análises de rotina, o tal check-up que as pessoas têm, que fazemos de acordo com a idade. Portanto, até aos 50 anos podemos fazer de 2 em 2 anos e depois fazemos de ano a ano. Portanto, depende de toda a patologia que a pessoa tem, mas este check-up dá-nos aqui uns valores laboratoriais, são muito importantes. Se a ureia está aumentada, se a creatinina está aumentada. A ureia se a creatinina, se é só a ureia que está aumentada, pode ser porque o doente está desidratado, porque a creatinina está boa e o rim está a funcionar bem. Portanto, temos que ver isso e dizer ao doente, ok, vamos recuperar um bocadinho esse rim, porque com esta desidratação e com a ureia assim, mais tarde ou mais cedo, vamos lesar portanto, todos os componentes do rins, tanto a parte parenquimatosa como os néfrons. Portanto, temos de ter algum cuidado. Doentes que têm anemia, que sem causa aparente também, têm realmente uma insuficiência renal por deficiência de eritropoetina, que se forma no rim e que é um dos precursores de hemoglobina, e por isso, havendo baixa dessa eritropoetina, como quando há baixa de ferro no nosso organismo, há uma anemia. E é uma anemia que, enfim, para tratar não é assim tão fácil quando há uma insuficiência renal mais avançada. Há realmente também um organismo mais ácido, há uma hiperacidez. Eu penso que a doutora Maria Almeida Santos voltou a perder o Idosa. som. Já está. Depois temos que ter também cuidado com esta minha internet hoje está muito instável, peço desculpa. Já mudei para o resto de chão, mas parece-me que... Mas está-me a ouvir bem agora, não? Agora Não. sim, agora sim. Ok, Pronto, pronto, ela está um bocado instável, tive de trocar com o marido, ele foi para o escritório e veio aqui para baixo. Depois temos aqui, de facto, atenção ao que se acumula no organismo, está a acumulação de cálcio. Temos de ter muito cuidado porque pode dar problemas cardíacos, não é? A acumulação de cálcio, a acumulação de fosfato, a acumulação do paratormônio, do PTH, portanto é uma hormona também que se pode acumular, e a vitamina, em relação à vitamina D e outras vitaminas e ao ferro, há uma diminuição dessas vitaminas. Tudo isso em relação ao potássio também, são o que nós fazemos, controlamos fundamentalmente, são estes dados. O potássio, se ele sobe muito, também pode dar problemas cardíacos, arritmias cardíacas. Portanto, tudo isto está ligado depois aos órgãos novos, ao coração, portanto, e outros que vamos ver um bocadinho mais à frente. Também fazemos um controle analítico da depuração, isto é,
da filtração que nós temos a nível do rim, portanto, da creatinina, portanto, que está a ser eliminada pelo rim, e é essa filtração e essa depuração, que nós chamamos a depuração da creatinina, a limpeza, vai-nos dar depois, então, a informação como é que o rim está a funcionar, a percentagem que ele está a funcionar, que vamos ver também um bocadinho mais à frente. Em relação aqui ao rim, portanto, as causas de insuficiência renal podem ser causas antes do rim, portanto, no caso de o rim não absorver a água, não absorver o sódio, portanto, haver uma obstrução, uma isquémia, portanto, uma trombose da artéria renal também acontece, portanto, não chega ao rim, e, portanto, há uma insuficiência renal porque não chega ao rim ou há uma infecção antes, e o rim aí funciona mal, há o que nós chamamos de oligúria, que é uma baixa da urina. Pode ser a nível mesmo do rim em si, portanto, que é o que nós chamamos o parênquima. O parênquima é a matriz que nós vimos há bocado aqui do rim, e esse parênquima, que muitas vezes é causado por situações vasculares também, por exemplo, também pode haver uma trombose, pode haver problemas a nível dos tubos, pode haver uma situação que é muito frequente por medicamentos. Atenção, há uma situação que é o que nós chamamos a tal, é uma doença parenquimatosa por medicação. Cuidado com os medicamentos, sobretudo anti-inflamatórios e outros medicamentos que podem lesar o rim. Em relação à obstrução pós-renal, o mais conhecido são as pedras no rim, portanto os cálculos, os vulgares cálculos do rim, que podem estar mesmo dentro do rim, podem estar no ureter e muitas vezes também na bexiga. Chegam a fazer tampões a nível da bexiga. Portanto, estes são, resumidamente, o funcionamento desta insuficiência e a que nível é que pode aparecer. Muitas vezes, assim, nós não sabemos de onde é que vem a insuficiência renal crónica. É uma situação que se vai instalando lentamente. Pronto, nós dizemos, ok, as análises estão ligeiramente alteradas, o doente mandamos fazer uma alimentação cuidada, reduzir as proteínas, portanto, cuidado com certo tipo de alimentos, ingerir água, portanto, e reduzir os fatores de risco, e o utente não liga. Ok, é uma insuficiência ligeira, tudo bem, não liga muito. E ela vai progredindo. E quando nós nos apercebemos, a situação torna-se irreversível. Irreversível a nível do próprio organismo recuperar. Há sempre alguma recuperação, depois com a medicação e com os cuidados, enfim, que nós vamos tendo com esse rim, mas nunca é a mesma coisa, nós temos de ter esse cuidado. A nível dos sintomas, os sintomas mais frequentes, pelo menos que nos aparecem logo ab início, portanto, são os que o doente diz-nos: estou cansado, tenho os pés inchados e a urina, estou a urinar pouco. E aí, e sobretudo pessoas que são diabéticas, hipertensas, alto, há qualquer problema, temos que ir investigar. Então vamos fazer as nossas análises para ver qual é a causa e descobrimos realmente que o doente está-se a cansar, porque está com uma anemia, porque está intoxicado, não está a eliminar os tóxicos do organismo, e portanto está intoxicado por a ureia, por a creatinina, portanto por todos estes, mas a valores altíssimos. Para terem uma ideia, normalmente a creatinina dá até 1,4, portanto, a nossa média anda no 0,80, 0,70, portanto, e tenho apanhado doentes, ainda agora apanhei um utente com 217, é muito, de ureia, e uma creatinina também 3 ou 4, portanto, são valores que nós temos de ter de cuidado. Os sintomas têm a ver com, temos fundamentalmente aqui uma perda de apetite, náuseas, vômitos, chega a ter soluços, aqueles soluços que as pessoas não param também, alterações dos ossos, portanto tem uma diminuição do cálcio, portanto há também uma osteoporose, tem riscos de fratura, os músculos estão mais fracos, dá câimbras, dá um cansaço muscular e, portanto, a anemia, que é realmente muitas vezes é o primeiro valor que nos indica que há uma insuficiência renal é a anemia, além da ureia e da creatinina, são os primeiros valores que aparecem. Depois temos também a nível do coração a hipertensão, temos um aumento também do ventrículo esquerdo, que está ali, que é
VE, que é uma hipertensão tanto do ventrículo esquerdo, que é um aumento do ventrículo esquerdo. Há a doença coronária, pode haver uma inflamação do pericárdio, que é a membrana à volta do coração. Há uma sobrecarga de volume. Vocês têm que pensar, se há uma retenção de líquidos, a nível das pernas, todo o organismo tem retenção de líquidos. Isto implica que o coração também pode encharcar, o fígado pode encharcar, todo o organismo pode ficar realmente com uma sobrecarga de volume. Isso realmente é péssimo. Em relação à parte cerebral, os utentes que têm uma insuficiência renal crónica grave têm muitas repercussões a nível do cérebro. Portanto, o mais simples é realmente uma incapacidade de concentração. Por isso as pessoas muitas vezes não ligam porque já têm idade, porque estou cansado, porque está a pandemia. Pronto, as pessoas arranjam sempre desculpas para a situação. Têm dificuldade em dormir, estão sonolentos durante o dia, estão anémicos, têm também alterações a nível da sensibilidade, a tal neuropatia periférica que é a nível das pernas, das mãos, tem uma alteração da sensibilidade, estão ansiosos, deprimem, não se sentem bem e na situação mais grave podem chegar ao coma e ter, portanto, convulsões e coma. Portanto, é uma situação que já é mais avançada. Nós vamos, por isso, embora eu tenha apresentado aqui toda a patologia, mas o que nos interessa aqui é mais saber quais são as doenças e quais são os cuidados que nós temos para não chegar aqui. Isto é a prevenção. E todo o que nós fazemos aqui, fundamentalmente, é para prevenir e ajudar o que já tem, para não chegarmos a esta situação tão grave, não é? E que é irreversível e que tentamos ajudar. Outra situação que vos queria aqui, pronto, foi só mesmo aqui para vos chamar a atenção e estarem atentos, quem tem filhos, que também há doenças renais, isto é uma doença renal crónica em crianças. Porque nós temos também situações imunitárias, temos situações, portanto, genéticas, familiares, crianças que estão com uma infecção, com síndrome viral, crianças que estão desidratadas. Portanto, tudo isso nós temos que estar atentos. Os pais têm que estar atentos à cor da urina, têm que estar atentos, portanto, se a criança tem uma infecção urinária, sobretudo antes dos 2 anos, é de nos chamar a atenção. Uma criança com uma infecção urinária antes dos 2 anos, temos que ter algum cuidado e uma vigilância. Temos que perguntar aos familiares se têm, de facto, antecedentes de familiares de doenças renais. Se a criança tem uma dificuldade em crescer, portanto, se está com déficit de crescimento, também pode nos chamar a atenção. Se uma criança tem uma tensão alta, e apanhei, portanto, algumas vezes miúdos, quando fazia o controle com tensões altas, que eu ficava daqui a 17, aí, crianças aqui já, enfim, crianças já com 17 anos, eu lembro de um caso aqui que fui-me lá pedir para passar a carta de condução com 17 anos, o atestado, e entretanto, quando vimos a tensão, 17, tensão, enfim, 170, máximo e mínimo, alto, e portanto, sim, é qualquer coisa, e de facto vão fazer a investigação, e havia aqui uma alteração a nível de lesão renal. Se uma criança fica um bocadinho mais inchada, de manhã o inchaço é mais, quando é do rim, de manhã é mais a nível das pálpebras e da cara, portanto está deitado, a pessoa, tanto o adulto como a criança. Depois, durante o dia, vai descendo e é mais nos membros inferiores, portanto nas pernas, em baixo. Portanto, todas estas situações nós temos que estar com cuidado e temos que depois ir ao médico para fazer, de facto, as análises e a ecografia renal e o que for necessário, não é? Portanto, para diagnosticar a situação e tratá-la antecipadamente. Portanto, isso foi só uma chamada de atenção, não são só os adultos e as pessoas de idade que têm problemas de insuficiência renal crónica. É mais frequente, como é lógico, portanto, agora em relação à criança também, e temos aqui vários membros jovens, também temos de ter cuidado. Em relação às análises, há bocadinho vimos que em relação à depuração da creatinina, isto é, à limpeza, à filtração destes tóxicos, permite-nos, quando nós fazemos o estudo do cálcio, do fosfato, do magnésio, tanto na urina como no sangue, permite-nos ver, e essa limpeza, em que estadia é que está o rim. Portanto, se ele está a funcionar bem, portanto, renal, ele está a filtrar entre 100% a 90%. Depois, se já há uns danos leves, ele vai ir para 89, portanto 60,
e vamos por aí fora, 59,45. Quando chega aqui a 29,15, aí já é uma perda severa. Atenção, já é uma situação grave. Menos de 15 já é uma falência renal e, portanto, aí temos que ir para hemodiálise. Porquê? Porque se o organismo não é limpo, vai até ao coma e vai à morte. Portanto, a ureia no organismo é altamente tóxica em quantidades elevadas. O tratamento, portanto, aqui acho que saltamos aqui as causas, não foi, Teresa? Não houve nenhum slide com as causas da... Isto não. Pronto, não. Então, mas eu vou falar delas agora neste slide aqui do tratamento. Eu já falei delas por alto, mas vamos falar aqui neste do tratamento. Temos aqui as causas mais frequentes, são as causas, além daquelas que eu falei, portanto, das pedras, das infecções. Temos as causas cardiovasculares, as gastrointestinais, portanto, situações também a nível do intestino, as doenças do sangue, as doenças, portanto, esqueléticas, portanto, que é osteoarticular, e situações nutricionais, deficiências nutricionais, ingestão de líquidos, alimentação descuidada. Muitas vezes as pessoas estão alimentadas, mas estão desnutridas, portanto, não estão bem alimentadas. E então, no tratamento renal, no início, nós podemos fazer esta correção do balanço, que nós chamamos de balanço hidroeletrolítico, isso é o balanço da água e dos eletrólitos. Portanto, podemos fazer essa correção no caso de uma desidratação, no caso de uma situação, também fazer os tratamentos de antibióticos, as infecções urinárias, os tratamentos das pedras, portanto, os cálculos. Portanto, são tudo tratamentos que nós conseguimos fazer e recuperar. Numa situação em que a insuficiência renal já está nos tais 15%, por volta disso nós temos que tomar então decisões mais drásticas. E vamos então utilizar uma limpeza externa, isto é, o sangue vai ser limpo por uma bomba que tem mais ou menos as mesmas características dos nossos glomérulos, em que nós vamos fazer a nível aqui do punho. Quando não conseguimos no punho, vamos aqui a nível do antebraço, portanto aqui a nível do cotovelo na parte anterior, ou algumas vezes vamos aqui mais acima. Mas pronto, mas fazemos o que nós chamamos de uma fístula arteriovenosa, isto é, vamos juntar de um lado a artéria e do outro lado a veia. O que é que isto quer dizer? Como há bocado vos expliquei no rim, o sangue sai pela artéria, em vez de ir para os nossos néfrons, para aqueles pequenos vasos, tem os tais buraquinhos para sair o sangue, vão para uma máquina que vai fazer, portanto, esse papel, que é uma membrana artificial, lá com os tais porzinhos, e vai passar o que interessa para o rim e esse que interessa vai para, novamente para o organismo, para a veia. O resto que fica na máquina, portanto, vai para os tóxicos vão para um coletor externo para serem eliminados. Este é o que vocês conhecem mais frequentemente, que é a máquina externa. Também há uma máquina que é a diálise peritoneal, em que nós temos realmente a máquina inserida no peritoneu, visto que o rim não está a funcionar, está cheio de líquido, o peritoneu está com retenção hídrica, com líquidos, e então é através do peritoneu que vamos fazer a drenagem para a máquina, o fluido que está dentro do peritoneu, que é tóxico, não é? Vai passar pela máquina e vai ser drenado e vai fazer, portanto, este circuito de limpeza. Numa situações mais críticas, fazemos então, e para utentes que ainda tenham idade e que tenham os outros órgãos, isto é um estudo que é feito em que eles têm uns órgãos, portanto, que estão a funcionar bem, e então nós vamos propô-los para transplante renal. Portanto, aí tem que estar à espera que haja um dador, portanto, pode ser um dador vivo ou um dador morto, se houver algum familiar que quiser dar, e se for compatível a nível de grupos sanguíneos, se não, tem que aguardar que haja realmente um compatível morto. Agora, é assim, isto estamos a falar de doença. O que eu queria era que falássemos de saúde. O que é que isto quer dizer? O que quero é que a gente esteja neste patamar, que é o patamar da prevenção.
é este que nós pretendemos e é para esse que nós lutamos todos os dias e que nós fazemos os check-ups e que nós fazemos o controle para não chegar aonde? Ao patamar da doença. Não é? Isto é, o médico tem que identificar, conhecer, por isso é o médico de família, não é? O médico assistente ao médico de família, em que tem que conhecer a patologia familiar, tem que conhecer os fatores de risco do doente, tem que fazer com que ele vá regularmente à consulta e faça os check-ups que nós programamos para não chegar ao ponto que de facto que eu vos tive ali a explicar. E como é que é essa prevenção? Vamos fazer exercício físico, portanto, tudo o que nós propomos, não é? Exercício físico, uma alimentação muito cuidada, não abusar das proteínas, excesso de carne, portanto, não convém, portanto, tudo isso portanto, provoca excesso de ureia, lesões a nível dos glomérulos, portanto, tudo isso é um ciclo vicioso. O peso também é importante, portanto, manter o peso, manter todos os fatores de risco controlados. Fundamentalmente, tensão arterial, colesterol, açúcar, portanto, glicose. Portanto, aqui é importantíssimo. Depois os outros cuidados, que é não fumo, portanto, o tabaco e todos os tóxicos, não é? Portanto, este aqui foi só um exemplo, mas todos os tóxicos, tudo o que nós ingerimos como tóxico é prejudicial ao rim. Portanto, beber a aguinha, portanto, tudo fazer para evitar e nesta situação aqui, eu acho que até aqui é que a suplementação é muito importante. Porquê? Porque se nós conseguirmos, nestas situações onde o doente tem colesterol, tratamos o colesterol. Temos aqui procolesterol. O doente tem diabetes. Além da medicação que está a fazer, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer, portanto, o ProSugar. Portanto, não é preciso, a gente não pode ser, mas pronto. O utente, eu estava a tentar, portanto, o utente tem... então vamos avançar. Vamos lá. A propósito do procolesterol, ia procurar o procolesterol. Sim, mas vamos avançar. Portanto, beber bastante água. Prevenção e doença insuficiente renal ligeira a moderada. Grave pode ajudar, mas já tem que ter com muito cuidado. As doses têm que ser muito adaptadas, tem que ser com apoio. Portanto, podem ligar, podem perguntar, mas as doses já não podem ser aquelas que têm quando não há lesão do rim. Porquê? Porque o rim já não limpa. Se eu der um medicamento que a dose normal para mim seria 1 grama, no rim eu não posso dar 1 grama, tenho que dar metade. Em vez de 2 cápsulas, o doente de insuficiência renal já tem que ter cuidado, já tem que dar uma, porque o efeito da acumulação desse produto no organismo faz o mesmo efeito de 2. Portanto, numa situação mais grave, falem connosco, o comitê está cá para ajudar e para vos apoiar. Numa situação em que o doente ainda está na prevenção, na insuficiência renal moderada, portanto, vocês então podem utilizar beber água, sim senhora, todos os cuidados que falámos há bocado e suplementação. Na suplementação temos aqui o nosso aloe, portanto que ajuda de facto na imunidade, quando há baixa de imunidade também há alterações, quando há, por exemplo, nas situações de doenças imunitárias, portanto o lúpus, artrite reumatoide, etc., há lesões do rim, portanto é um ótimo, portanto, suplemento para apoiar a imunidade, para apoiar o sistema cardiovascular, porque temos problemas de hipertensão, porque temos problemas de circulação, porque temos problemas de diabetes. É bom para melhorar também o intestino também, quando ele funciona mal, também há retenção de produtos tóxicos que vão para o organismo, que o rim tem que eliminar, que o fígado tem que eliminar e, portanto, coitado do nosso rim, sobrecarregado. Portanto, temos que realmente cuidar do nosso intestino e fazer uma boa desintoxicação. E aqui temos o aloés. Doutora Maria Almeida Santos, eu aqui acrescentava também que o aloés é importante para a regeneração de mucosas e, portanto, aqui no córtex do rim também vai ajudar nessa boa nas doenças saúde, parenquimatosas, assim. Fundamentalmente, nós tomamos muita medicação. Há vários estudos em que, a partir de uma certa idade, não devia tomar mais de 3 tipos de medicação diferentes e, portanto, tentar reduzir ao máximo a medicação. Mas neste momento estamos numa sociedade em que qualquer coisa quer um comprimido, quer um medicamento. Portanto, não é fácil. Exato. Agora, em relação, digamos aqui, e de facto há uma regeneração, há uma limpeza do organismo, e é isso que podemos. Em relação ao colagênio,
Também vimos há bocado que havia alterações a nível do sistema musculoesquelético, portanto, por excelência aqui temos um recuperador, portanto, das articulações, dos ossos, e também temos aqui a nível da nossa barreira de proteção para prevenir a desidratação, que também é importante, e também melhora a regeneração, visto que é um medicamento, portanto, é um suplemento que é anti-envelhecimento. Portanto, aqui não vou esmiuçar muito. Todos esses suplementos nós vamos falando nas sessões. Uns dias falamos um bocadinho mais sobre um, outro sobre outro. Aqui em relação ao MyBlood, nós temos baixa de ferro, temos baixa de vitaminas, temos baixa de vitamina D, temos todos esses suplementos que nos ajudam, de facto, a melhorar também, a recuperar, portanto, as deficiências que há pelo o ferro, também que é importante temos também aqui a regeneração, tudo isso são antioxidantes, e depois nós sabemos também que todos estes suplementos são sinérgicos e são antioxidantes. E é importante nós combinarmos a falta que tem, saber em que ponto é que está o utente, para depois ajudarmos nesta suplementação. Este é um dos meus preferidos. Portanto, temos aqui também a vitamina D que baixa, enquanto os outros, a ureia e a creatinina, sobem, a vitamina D baixa. Portanto, aqui um reforço com a vitamina D, ainda por cima nós sabemos que este reforço até é em doses baixinhas, portanto que só realmente esta 5 mililitros, e portanto que será muito bem eliminado, Tolerante, portanto, é bem desintoxicante. Portanto, é ótimo. A vitamina C, pronto, isto é um antioxidante por excelência, não é? Portanto, aqui não fazemos realmente as doses, aqui faria os 25 mililitros, não iria aos 50 se o rim estiver muito comprometido, só mesmo para prevenção e no início, porque realmente nós queremos melhorar e dar energia. Os utentes que estão muito cansados, têm falta de energia, estão deprimidos, e portanto não precisamos de atuar em vários componentes. E até punha aqui várias outras coisas, vou ser franco, um pró-relaxin, iria aqui também para se vir que o doente está muito comprometido, se o doente está muito deprimido, mas se a função renal me aguenta bem, também iria fazer também um pró-migrene. Isto é dinâmico. A suplementação, como a medicação, como todos nós, somos dinâmicos, o corpo é dinâmico. E por isso é que nós temos que ver, a pedir ajuda, a falar, conversar, é tudo muito dinâmico. E aqui a vitamina C realmente é importante. O ProSelect, pronto, vamos passar para o ProSelect, é dos antioxidantes mais utilizados a nível tanto do fígado, como do rim, como do intestino. Portanto, aqui o ProSelect faz a limpeza do corpo, e nós precisamos de limpeza, e ajuda muito também o sistema imunitário. Portanto, aqui o ProSelect, eu acho que é importante. Tem aqui os extratos isso está aqui escrito, mas há aqui estes extratos de graviola, extratos de reishi, portanto o shiitake, tudo isso é importante para a nossa limpeza. Depois tem a vitamina B17, eu não vou falar deles assim em pormenor, mas porque também estão a ler, não é? Portanto, não, aqui é mais o suporte também dado ao fígado, uma vez que se um dos filtros do corpo, o rim, está comprometido, há que dar suporte ao fígado com o outro filtro. É porque nós temos, os eixos funcionam, como funciona o intestino, cérebro, depois temos também o pulmão, temos o fígado, portanto tudo isto fica comprometido. Se nós intoxicamos o organismo, todos os outros órgãos têm que entrar em ação. Isto foi como na pandemia. Nós, quando foi na pandemia do Covid, tivemos em Santa Maria, tivemos que pedir ajuda. Portanto, não foi só os colegas de imunologia, nem os colegas de infectocontagiosas. Pedimos os cardiologistas, pedimos os logistas, ocupamos as camas todas, não ocupamos as camas de cirurgia, porque aqui é a mesma coisa. Quando há uma calamidade, quando um dos órgãos está em sofrimento, os outros vão em apoio. E, portanto, não tratamos só esse órgão, temos que tratar também os que apoiam. Aqui o fígado e o rim, portanto, são os que nos fazem a desintoxicação. O procardiol, eu escolhi aqui o procardiol porque nós temos realmente o coração. Isto tem que ver que isto tem a ver funciona com os vasos, as artérias.
Portanto, tem a aorta, depois tem a artéria renal, depois tem os tais glomérulos, que são os pequenos vasos, e depois volta para as veias. Tudo isto tem que estar muito oleado. A circulação tem que estar a funcionar muito bem. As pernas estão inchadas. Temos que desinchar. Portanto, temos que fazer um bom retorno. Portanto, aqui o procardiol ajuda também na pressão arterial. Tudo isso é importante. O procolesterol, há bocado ia lançada, e falei logo neles. Porquê? Porque nós sabemos que há imensos doentes com colesterol, há uma alimentação pouco cuidada, um excesso de facto de gorduras, de açúcares, e aqui nós temos que limpar. Para limpar, temos que realmente tirar também o colesterol, ajudar a limpar o organismo. E por isso o procolesterol, que é tão importante no sistema também cardiovascular, porque se as artérias estiverem sujas também fazem trombose, fazem uma insuficiência renal a nível do próprio rim, ou antes na artéria renal, e portanto temos que controlar o colesterol. Temos que controlar também a tensão arterial, há bocado como vimos com o procardiol. Vamos continuar, Teresa? O ProSugar, pela mesma razão, a maior parte, infelizmente, da população, cada vez mais, já fizemos uma ação sobre isso, é diabético, e cada vez mais jovens, obesos, diabéticos, hipertensos, com problemas circulatórios. Portanto, aqui convém controlar o nosso açúcar no sangue. E também reduz um bocadinho os desejos por doce. Mas eu sou goloso. Temos que cortar um bocadinho. Também ajuda a reduzir o desejo. O prodiacide é uma das coisas que nós temos que evitar a todo custo no rim, é a acidose metabólica. Isto é, porque mata. O doente entra em coma com acidose metabólica. Portanto, o corpo não pode estar muito ácido. Aqui o prodiacide é sempre, enfim, não escondo, não é? É um dos meus preferidos, que eu tomo todos os dias. Portanto, o nosso corpo, para também não adoecer, e então em alturas de pandemia, ele tem que estar com equilíbrio ácido-base, portanto não pode estar demasiado ácido. E a nossa tendência, por tudo o que nós comemos, pelos açúcares, tem tendência a estar mais ácido. Portanto, nós temos que equilibrar. Equilibrando aqui, o diácido é ótimo. E tem outra coisa que é importante, que é eliminar as toxinas, os metais pesados. Portanto, nós temos que ter todo o batalhão de defesa. Temos que ter a tropa toda a funcionar. E aí tem que eliminar. Portanto, isto é um bocadinho o que eu digo, o nosso organismo foi agredido, o nosso sistema imunitário, que é as nossas tropas, têm que estar protegidos. Vamos lá desintoxicar, vamos limpar, vamos pôr aqui o nosso rim a funcionar. É muito importante. Senão, olha, ninguém gosta de fazer hemodiálise, nem gosta de nada. Portanto, aqui para ajudar, portanto, em toda esta alimentação, em como não ficar tão ácido, temos aqui o nosso programa de vida consciente, que sabem todos que eu sou fã, e que a nossa presidente e coach, doutora Teresa, também conduz este processo, e todos os que realmente têm estado com ela neste programa temos tido aqui relatos de sucesso. E, portanto, aconselho vivamente, experimentem. Costuma dizer, aprender não ocupa espaço, o saber não ocupa espaço, e eu acho que é bom vocês saberem e depois fazerem o vosso caminho e ensinarem também os outros e a vossa família e os vossos amigos. Ora bem, muito grata, doutora Maria Almeida Santos, é isso mesmo. E reforçando o que já foi dito, quando têm questões, peçam ajuda e enviem as vossas questões. Temos um e-mail, as pessoas têm mais tendência a utilizar o que é mais rápido, que é o WhatsApp e o Telegram, mas também temos um e-mail, que é o comitê saúdeonlife.pt, e vou então terminar